No último 7 de maio foi lançada a 29ª Magiscultura, a revista de cultura da magistratura mineira, reafirmando a cada edição a qualidade literária de juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras. Qual a importância da literatura para a atuação dos magistrados? A interpretação jurídica pode se assemelhar à narrativa literária? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, recebo aqui dois magistrados escritores, os desembargadores Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também se elegeu como terceiro vice-presidente, e Fernando José Armando Ribeiro, ouvidor do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Ainda conta aqui com o auxílio luxuoso do jornalista e editor da Magiscultura, Manuel Marcos Guimarães. A todos vocês, muito obrigado pela presença e participação aqui em nosso Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Rogério, o senhor é um estudioso sobre a cultura e a inserção do direito no mundo cultural. Como é que o senhor define a literatura e também a sua interação com o mundo do direito? O direito e a literatura são, por definição, dois fenômenos do mundo da cultura. Logo no início do curso jurídico, nós estudamos a sociologia jurídica, a própria introdução à ciência do direito, falando dessa forte ligação do direito com a cultura. Mas veja, eu lá em São João del Rei, na minha terra natal, eu tinha laços de amizade familiares, né, desde o tempo do meu avô, com o saudoso Dr. Tancredo Neves, que além de político foi um grande jurista, advogado, e era uma pessoa muito culta. Então eu me lembro que naquela época ele já me alertava para ler muitos livros, fora dos livros de direito, né, na literatura clássica. Eu me lembro muito dele enfatizar essa de Queiroz e Machado de Assis. Então ele arrematava dizendo: para falar bem e escrever bem, é preciso ler bem, ler bons autores. E fora isso também a vida ensinou. Eu fui promotor de justiça há 3 anos, sou magistrado há quase 35. Outra obviedade, o jurista baiano, o Machado Lopes, ele dizia que o humano não é uma geometria. A ciência jurídica é também uma ciência humana, ela não é uma geometria. Então, para poder fazer a justiça, aplicar bem o direito, precisamos nos inserir numa realidade, né? A realidade do nosso tempo, a realidade geográfica do local onde vivemos, a realidade social, etc. E a maior fonte para essa inserção é a literatura, né? Seja a narrativa do passado, através da história, da própria literatura, de memórias, até a poesia. Então, como a literatura também presente. Então, o bom magistrado ele não pode prescindir dos bons autores literários, inclusive os poetas. Saúde, Manuel. Muito boa inserção, doutor Rogério. Quero saber também a opinião do doutor Fernando a esse respeito, da importância que a literatura tem para a atuação dos magistrados e se ela pode ser uma ferramenta importante para uma solução mais justa. Orion, olá a todos os presentes. É um prazer estar nessa mesa de debates. Eu faço par com as palavras do caríssimo Rogério nessa dimensão também cultural que a literatura e o direito pertencem, e acredito que a literatura ela traz ganhos muito grandes também ao direito, porque a leitura literária ela permite ao seu leitor um certo deslocamento de uma centralidade que muitas vezes nos domina, né, nas nossas vidas cotidianas, em que somos muito tomados simplesmente pela dimensão da nossa subjetividade. A literatura nos leva a compreender outras vidas, outras pessoas, outros horizontes de mundo.
e isso enriquece sobremaneira para quem tem que lidar com o drama humano trazido em processo, como é o fenômeno da aplicação do direito. E o juiz é convidado todos os dias a lidar com o drama humano, um drama análogo ao que se passa na literatura, mas trazido ao processo de forma narrativa. E há um outro fenômeno muito importante que não pode ser deixado de lado, eu acredito, que é a questão da linguagem. A linguagem literária, ela enriquece, evidentemente, sobremaneira os nossos próprios horizontes de mundo. Há um filósofo, Gadamer, que diz que os horizontes de nosso mundo são os horizontes de nossa linguagem. E dessa forma, quanto mais nós ampliarmos esses horizontes, mais nós vamos estar fugindo daquele fenômeno que foi descrito por George Orwell no 1984, que é o da novilíngua ou novifala, que é exatamente a redução do espectro de consciência pela redução da complexidade da linguagem, que é um fenômeno, inclusive, de certa forma, atual. E ela ampliando e enriquecendo a nossa linguagem, eu acredito que o operador do direito e o juiz, ele ganha recursos argumentativos, recursos reflexivos que auxiliam enormemente na aplicação do direito. E hoje é uma preocupação até mesmo da direção do Conselho Nacional de Justiça com a linguagem jurídica mais simplificada para que o cidadão possa acompanhar, entender e compreender essa linguagem, né? É verdade, o juridiquês, né? Exatamente. Manel, você que, como editor da Magiscultura, mais do que ninguém, há 29 edições acompanha uma longevidade digna aí de aplauso, reconhecimento, né, doutor Fernando? Mas, Manel, naturalmente havia uma qualidade no texto literário da magistratura. Mas nesse período, você percebeu que houve assim, uma evolução com esse exercício constante, permanente, em 29 edições? Orion, na verdade, são mais de 29, porque nós fizemos 2 ou 3 sem numeração, 2 edições especiais, né? Históricas até, né? Históricas, exatamente. Eu edito a Magiscultura há 15 anos, há exatamente 15 anos. O primeiro número saiu em 2009, né? E ao longo desse tempo, eu já editei aproximadamente 400 textos de magistrados, né? E juízes, principalmente juízes e desembargadores, mas devo ter lido mais de 600, porque no processo de edição você acolhe alguns e elimina outros, né? Eu não sei se seria possível fazer uma análise histórica, né? Mas os textos que a gente publica geralmente são bons, porque os que não vêm bons são descartados. Não são muitos, mas existem, né? O que me ocorre é que a gente tem, o que eu percebo na edição é que parece que os juízes e desembargadores atualmente têm um certo receio de se expor em textos literários. Embora muitos, às vezes, tenham uma produção, então grande parte da produção que a gente recebe na revista é material produzido há mais tempo. Eu fui fazer, então, uma pesquisa rápida, histórica, e a gente vê que o número de magistrados que tiveram uma vida literária autônoma, forte, de repercussão, não é muito grande, né? Talvez o maior destaque seja até o Tomás Gonzaga, que foi juiz e foi poeta, né? Nas gerações mais recentes, olhando um pouco a produção que nós publicamos na Magiscultura, a gente poderia citar o Godofredo Rangel, que foi juiz, né? Mas tem uma produção literária independente, né? E mais recentemente também o Martins Oliveira, que foi objeto de uma biografia que nós publicamos numa das edições históricas da Magiscultura. Nós temos, sim, muitos magistrados que escrevem e escrevem bem, vamos dizer assim, mas não são pessoas que tenham uma carreira como literato, etc. Escrevem bem, publicam, e daí a importância da revista Magiscultura, que abre esse espaço, né, para a magistratura, mas a gente percebe que, enfim, os magistrados, muitas vezes ocupados na faina diária, etc., talvez não gostam muito de se expor, né, com textos literários de uma maneira geral.
Mas, no geral, Manuel, eles trazem aquele juridiquês para o texto literário ou conseguem desapegar? Não conseguem. Os textos, o que a gente vê na edição da revista é que não há nenhum ranço, né, de juridiquês nos textos que a gente publica. Pelo contrário, são pessoas... Está aqui os dois companheiros de mesa aqui, doutor Fernando e doutor Rogério, são habituês, né, da revista, publicam sempre, e são textos absolutamente desprovidos, né, vamos dizer, do juridiquês, né? Da parte técnica, etc. Né? O próprio caráter da revista é esse, nós não aceitamos, né? A revista não admite o texto juridiquês. E os que publicam, os que têm nos enviado trabalho, sim, eles conseguem fazer essa separação da linguagem.